Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, cujo título é Subindo ao Próximo Nível. Nesse capítulo 3 vai ser dividido em duas partes essa leitura. Vamos lá? Costumamos ouvir novas histórias sobre pessoas que herdam uma grande quantia de dinheiro ou ganham na loteria. E apenas um ano depois, ou um pouco mais, já estão sem nada. Se essas pessoas nunca tiveram muito dinheiro no passado ou nunca aprenderam os princípios para lidar com ele, elas não sabem o que fazer. Seus pensamentos geralmente são focados em como gastá-lo e não em como investir e receber um bom retorno. Elas podem acabar tendo mais bens materiais, mas financeiramente voltam ao estado em que estavam antes. Perdem todo o dinheiro porque nunca aprenderam a lidar com as finanças adequadamente. Seu modo de pensar sobre o dinheiro precisava mudar. Novos padrões de pensamento. A cada novo dia, somos posicionados no limiar das possibilidades. Se tomarmos posse das promessas de Deus, podemos subir a um novo nível de vida. Naturalmente, romper para um novo nível exige novos padrões de pensamento e novas maneiras de fazer as coisas, porque a cada nível as pessoas agem de acordo com um conjunto de pensamentos, ideias e princípios diferentes. Por exemplo, muitas vezes há um conflito entre empregados e empregadores porque eles estão atuando em diferentes níveis e têm padrões de pensamentos diferentes. Os empregados veem as coisas da perspectiva da própria área de trabalho. Os empregadores veem as coisas da perspectiva do quadro geral. O nível de pensamento dos empregadores é diferente, porque eles veem a maneira como todas as áreas trabalham juntas para serem eficazes. Pela mesma razão, às vezes as pessoas na igreja não entendem por que um pastor está tomando certas decisões. Ele está pensando no quadro geral, mas as pessoas podem estar pensando apenas em seu próprio grupo. Elas não têm as informações gerais que o pastor tem para que possam entender como o grupo se encaixa no quadro maior. Vimos alguns países da Europa Oriental lutarem para estabelecer uma sociedade livre depois da transição deles do comunismo para a democracia. Eles não conheciam os princípios envolvidos em viver naquele novo nível. Mudar o modo de pensar dessas pessoas para saberem como atuar em uma sociedade democrática exigiu uma mudança de pensamentos importante. Todos nós estamos em diferentes níveis no aspecto natural. À medida que crescemos, mudamos nosso modo de pensar. Um adulto tem um modo de pensar diferente de uma criança de 6 anos. A criança de 6 anos não entende como agir ao nível de um adulto, mas um adulto que usa habilidades de pensamentos em um nível mais elevado verá coisas sobre a maneira como a criança de 6 anos atua que ela mesma não vê. Gosto de corridas de automóveis e uma vez, quando eu estava na Flórida pregando, tive a oportunidade de ir a Daytona e dar 3 voltas em um dos carros com um motorista. Eu poderia tentar explicar a velocidade e como me senti com a força G sendo exercida sobre o meu corpo quando estávamos voando pela pista a mais de 200 quilômetros por hora. Mas isso de nada adiantaria. As pessoas podem nos ouvir falar sobre uma coisa que acontece em um certo nível, mas até que elas vivam e experimentem aquilo, elas não entenderão realmente qual é a sensação. As pessoas que dirigem naquela pista de corrida pensam em um nível diferente das que estão dirigindo nas ruas. O carro delas não possui retrovisores, também não existe nenhum espelho nas janelas. O muro do lado de fora da minha janela estava apenas um palmo. Percebi que me tornei muito consciente da visão e dos sons. Na verdade, todos os meus sentidos foram amplificados. Sem um espelho para ver o que estava acontecendo, comecei a sentir e a ouvir as pessoas vindo por trás e ao nosso lado. Eu estava pensando em um nível mais alto. Durante os dias que se seguiram na estrada, eu ainda estava pensando naquele nível. Eu sabia onde estavam os outros carros antes mesmo de olhar. Eu havia subido a um novo nível porque estava pensando de modo diferente. Os pensamentos de Deus nos levam a outro nível.
Sabemos que os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do homem. São pensamentos de outro nível. À medida que lemos a palavra de Deus, formamos novos padrões de pensamento. Isso fará com que vejamos as coisas de maneira diferente e que subamos a um novo nível, tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão natural. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus quer que pensamos seus pensamentos para que Ele possa nos falar ao nosso espírito. Ele nos destinou a pensar nos seus pensamentos para que possamos passar para o próximo nível, espiritual e naturalmente. Se agirmos somente de acordo com os nossos próprios pensamentos, permaneceremos onde estamos. Os pensamentos do ser humano são ditados pela limitação do nosso ambiente físico e terreno, mas os pensamentos de Deus não são. Na história de Pedro, lançando as redes para uma pesca milagrosa, vimos que os pensamentos de Deus nem sempre fazem sentido para a mente natural do homem. O mundo não entende o modo de pensar de Deus, porque seu modo de pensar e o pensamento do homem estão em dois níveis diferentes. Deus não pensa em termos de 24 horas por dia e 365 dias por ano. Ele pensa em relação à eternidade. As pessoas às vezes pensam que a palavra nos ensina principalmente sobre o espírito, mas ela também ensina muito sobre a mente. Vimos brevemente Romanos 12, verso 12, em um capítulo anterior. Vejamos este versículo na versão King James. E aqui está Romanos 12, 12, mas é Romanos 12, verso 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2, na versão King James, tradução livre. A Bíblia também nos instrui a usar a mente para meditar na palavra de Deus. Josué 1, 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma coisa é saber quais são os pensamentos de Deus lendo a Bíblia. Outra coisa é meditar nessas coisas e começar a colocá-las em prática em nossa vida. Naturalmente, não temos de ficar perguntando o que Deus pensa a nosso respeito. Tudo o que temos de fazer é procurar na sua palavra. Ela nos diz que somos curados. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, na versão NVI. Sua palavra nos diz que somos abençoados. Efésios capítulo 1, verso 3. Sua palavra nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4, verso 19. Sua palavra nos diz que somos mais que vencedores em todas as áreas da vida. Romanos 8, verso 37. A batalha da mente. Se você tem constantemente dificuldades em determinada área, seus pensamentos podem estar mantendo você cativo. Vemos um exemplo disso quando Deus estava pronto para levar os israelitas para a terra prometida. Eles sabiam que Deus queria que entrassem e possuíssem a terra. Mas eles não queriam fazer isso porque acreditavam mais nas próprias ideias que nas ideias de Deus. Os pensamentos deles os mantiveram cativos e os impediram de receber a promessa que Deus tinha para eles. Eles tinham uma mentalidade de escravos que haviam trazido com eles do Egito, em vez da mentalidade de vencedores que Deus queria que eles tivessem. Moisés enviou 12 espias para observarem a terra, um homem de cada tribo. Quando retornaram, eles relataram suas descobertas. Números capítulo 13, do verso 26 ao 27. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta
a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela. Mas então, todos os espias, exceto os dois, deram o que a Bíblia chama de um relatório negativo. Números 13, verso 32, na versão NVI. A King James o chama de um relatório maligno. Sempre que não acreditamos na linha da palavra de Deus, acreditamos em um relato maligno. Os 10 espias observaram as circunstâncias em vez de a promessa de Deus a ficarem abalados com o que viram. Números 13, do verso 28 ao 30. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Os 10 espias disseram à comunidade israelita que eles realmente haviam encontrado uma ótima terra, uma terra da qual fluía leite e mel. Mas depois eles passaram a dar um relatório negativo. As cidades eram grandes e muradas, um povo poderoso, até descendentes de Anak, entre parênteses, que se refere a gigantes, verso 33 na versão NVI, fecha parênteses. Viviam nelas. Os 10 espias olharam para as circunstâncias e disseram: não podemos fazer isso, não podemos tomar a terra. Mesmo depois que Calebe respondeu, falando em concordância com a promessa de Deus, os 10 espias continuaram com o seu relatório negativo. Números capítulo 13, do verso 31 ao 33. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. A terra, para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Aqui nós paramos no primeiro vídeo. Até o próximo.